Olá, navegantes das palavras! Vamos continuar falando da Cris, que foi minha assistente do lar por 10 anos e que morava numa comunidade de São Paulo e que tinha o sonho de ter portas na casa e o sonho de ter um CEP. Isso para mim é difícil, porque imagina alguém sonhar com um CEP. E muitas vezes, né, eles passavam até fome em alguns momentos da vida, né, na vida anterior dela, e falava assim, mas tem os bandejões em São Paulo. Ela falava assim, para ir aos bandejões você precisa de ônibus. O que eu quero é ter um fogão na minha casa e comida para comer aquilo que eu quero comer. Eu não quero comer em bandejão, até porque para ir ao bandejão precisa de dinheiro. O bandejão é de graça, mas a condução em São Paulo não é de graça. E lá, normalmente, as periferias não ficam no centro da cidade, né? Elas ficam ao redor. Então, precisa, às vezes, de 2 ônibus para chegar em um bandejão. Porque muita gente fala, mas vai no bandejão. Mas o que ela queria foi, mas o que eu quero mesmo é um fogão decente, não aqueles fogões velhos que ela também já tinha, para cozinhar a comida que eu quero e comer na mesa com meu marido e meus filhos. Então eu achava isso muito lindo da parte dela, né? E eu vou ler para vocês isso, a história da Cris me lembra muito o que eu li nesse livro, ó, A Bola de Neve, do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos, né, do mundo. E ele fala assim aqui, ó: eu tive uma vida muito boa. As chances de eu nascer nos Estados Unidos em 1930 eram de 50 contra 1. Tirei o grande prêmio na loteria no dia que saí do útero nos Estados Unidos, e não em algum outro país no qual as minhas chances teriam sido muito diferentes. Ele chamava de loteria do ovário, que ele e o Bill Gates são muito amigos, né? E eles estavam viajando juntos, são, né, bilionários, né? E eles estavam questionando isso. Então tinha que eles se perguntavam: será que se a gente não tivesse nascido nos Estados Unidos, teríamos tido a mesma oportunidade de criar o que criamos? Então, aí numa outra passagem, ele fala assim, mas naquela noite, durante o jantar cantonês, obviamente pensando nas implicações da loteria do ovário, ele disse: poderia haver outro Bill Gates entre aqueles homens que puxaram o nosso barco? Eles nasceram aqui e foram destinados a passar a vida puxando aqueles barcos, como fizeram com os nossos. Não tiveram uma oportunidade, foi pura sorte termos tido a chance de tentar o sucesso. Então, essa loteria do ovário, que é, digamos assim, eles nasceram, as mães deles, né, geraram eles num país rico, obviamente, o que ele quis dizer, nós tivemos a sorte de nascer aqui, porque não sei se nós tivéssemos nascidos em algum outro lugar, porque lá, como nasceram acima das necessidades básicas, podiam desenvolver os sonhos e chegar mais rápido naquilo que eles desejavam da vida. E também tem muita gente que fala que quer mudar o mundo, quer mudar a sociedade, quer mudar não sei o que, e tem aquele ditado, né? Eu não lembro quem falou. É muito conhecido, é uma frase conhecida: antes de querer mudar o mundo, arrume seu quarto. Eu acho que, eu penso assim, quando eu conheci a Cris, eu vi as necessidades dela, o que eu fiz? Eu a ajudei em muita coisa, mas eu não dou peixe. Eu sou terminantemente contra, falo assim, vou te dar... Não, ela trabalhava para mim, ela viu uma evolução nela, viu uma troca, porque eu falo assim, eu dou a vara, eu dou o manual de como pescar, eu mostro onde está o rio, eu compro até a isca, mas eu não sento no rio para pescar para você, porque eu acho importante que a pessoa aprenda, né, a buscar, a não ter na mão. E eu fiz isso com a Cris, porque eu acho que às vezes eu penso assim, se você ajudar uma única família, né, que esteja numa situação como a da Cris, uma única, e essa família pular para uma classe mais alta, onde as necessidades básicas sejam supridas, e ela não sonhe mais com porta, nem com CEP, e que passe a sonhar pelo menos em cursar uma faculdade, quer dizer, o que também deveria ser um direito, mas vamos pensar, já sai do sonho da porta e do CEP e vai para a faculdade. Então, eu acho assim, eu sempre pensei, se cada um de nós ajudar quem está debaixo do nosso nariz, né,
e queira ser ajudado, naturalmente, mereça ser ajudado, porque eu já tentei ajudar outras pessoas que 2 verbos não gostam de pronunciar, que é o trabalhar e estudar. E para mim, ler é condição. Então é assim, trabalhar, estudar, ler, se não tá, que são para mim, é onde você se livra de ganhar o peixe, mas você vai aprender a pescar, aí já é diferente. Aí cada um segue o seu. Mas eu e a Cris tivemos essa parceria e eu pude ajudá-la em muita coisa, fui ajudando a ser cidadã. Eu lembro que quando ela entrou em casa, uma das atividades dela era aguar as plantas. Ela falou, eu nunca trabalhei com plantas, Celina. Como é que eu vou? Eu vou matar todas as suas plantas. Mas não quero saber, você vai aguar. À medida que ela passou a trabalhar com as plantas, ela descobriu um talento e uma paixão. Descobriu que era apaixonada por plantas. E para resumir um pouquinho, como eu digo, se cada um de nós ajudar quem queira ser ajudado e que queira aprender a pescar e não queira o peixe, porque tem gente que quer o peixe, não só o peixe, mas temperadinho, ainda que você dê na boca. Isso eu não faço. Não faço. A minha vida não foi fácil e muito do que eu conquistei na vida foi trabalhando muito, estudando e lendo. Então, é esse o caminho, foi o caminho que meu pai me ensinou, né? Então, é um caminho. E aí, a Cris, só para encerrar a fase da Cris, o que eu quero dizer é o seguinte, a Cris hoje mora numa rua com CEP, é dona de uma, como se diz, de uma floricultura, né? Uma pequena floricultura, junto com uma frutaria numa cidade lá perto de São Paulo. E esses dias ela falou para mim, Dona Celina, você não sabe, o Mercado Livre veio em casa entregar, você não sabe a emoção de eu vir o carro do Mercado Livre entregando uma encomenda para mim, na minha casa. E ela tem o fogão dela, um belo fogão, eles cresceram muito, ela fala, tanto que quando eu saí de São Paulo, ela falou, eu não vou mais arrumar outro emprego de doméstica, ela falou, porque eu não vou ter outra patroa igual a senhora. Então eu vou tentar mesmo alçar voos próprios. E eu sou, e eu estou muito feliz. Então eu acho que assim, cada pessoa que a gente consiga, como a gente vê muitos professores, professoras, lutando para que os alunas aprendam e vão andando, né, com os instrumentos que tem ali. Então assim, em vez de a gente tentar mudar o mundo, a cidade, se a gente conseguir mudar quem está aqui debaixo do nosso nariz, a gente já está fazendo muito pela nossa sociedade. Ao invés de querer ir lá longe, claro, um Bill Gates, um Warren Buffett, eles podem ajudar o mundo. Eles têm bilhões na conta. Mas a gente que não tem os bilhões na conta, já dá para começar ajudando quem está aqui bem pertinho da gente. Então eu sou muito feliz de encerrar essa rota, dizendo que a minha parceria com a Cris deu muito certo. Hoje ela mora numa casa, ela ama a comunidade dela, ela é muito grata à comunidade. Os filhos nasceram lá, eles continuam indo lá. Eles têm muitas amizades lá também, então assim, mas ela tem hoje uma profissão que descobriu quando eu fiz ela pensar. Ela foi trabalhar para mim, mas não como, eu não fiz ela se limitar a assistente do lar, eu fiz ela crescer e descobrir quais eram os reais sonhos dela. É isso, gente. Cada um que a gente puder ajudar para descobrir os sonhos verdadeiros, como eu tive muita ajuda, né? Eu não estou fazendo nada mais do que retribuir o que a vida me deu por mãos tão generosas de homens e mulheres. Então é isso, navegantes. Espero vocês na próxima rota. Paz a todos nós.